Vocês já ouviram falar do MXRF11? Eu fiquei sabendo que ele está pagando dividendo constante. Mas será que realmente ele é bom para 2026? Né, para os nossos investimentos agora a partir desse ano? Olá, meus investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Então hoje a gente vai fazer um vídeo bem bacana do MXRF11. Então eu quero fazer um vídeo simples que possa explicar, né, os pontos positivos, negativos, o porquê está atraindo tantos cotistas, né, para esse fundo imobiliário. Se para 2026 ele vai ser uma boa oportunidade, mas espera aí. Antes de tudo, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho para sempre chegar notificações para vocês de todos os meus vídeos. Então, pessoal, foque em mim para mais um vídeo. Foque em mim! O MXRF11, pessoal, o que ele é? Ele é maxi renda, tá? Para quem não sabe, ele é um fundo de papel. Então, o que acontece? Os fundos de papéis, eles investem majoritariamente, tá? Em créditos imobiliários, pessoal. Então, ele mexe com os famosos CRIs, tá? Aqueles fundos que são um pouquinho mais arriscados. Mas o MXRF11, ele também investe em LCIs, em alguns outros fundos imobiliários, tá? Em operações de permuta, tá? E ele foi lançado ali mais ou menos em 2010, tá? E ele tá atraindo aí muito número de cotistas. Então, a partir de agora, a gente vai saber o motivo, né? O porquê tá atraindo tanto, né, o número de cotistas. Então, pessoal, a renda principal do MXRF11, tá? É de amortizações do CRIs. Tá, o que acontece, né? E das operações de permuta. Então, o que acontece? Ele pega todos esses lucros, né? Esses juros, e ele vai distribuir tudo isso para os seus cotistas, tá? Então, pessoal, aqui junto com vocês, a gente vai dar uma olhada bem rapidinha, tá? No MXRF11. A gente vai, então, ver que o valor da cotação atual agora tá de 9,60, tá? O dividend yield dele nos últimos 12 meses tá de 12,24%. O seu P sobre VP, ele tá de 1,02, tá? Lembrando que ele é um fundo de papel. Então, os fundos de papéis, eles acabam ficando ali 1,2, tá? Então, depois a gente vai ver se realmente ele tá no preço bom ou ele tá caro, tá? Então, a sua liquidez diária, pessoal, tá de 12,87 e a sua variação nos últimos 12 meses tá de 21,87. Então, pessoal, eu peguei aqui a cotação, tá, do MXRF11 nos últimos 5 anos. E daí que acontece? A menor queda que ela teve, tá, o MX, foi ali em 2022, que chegou a 5,6670. Então, foi R$5,50, tá? Ali, a queda que teve, né? A maior queda. E daí, ao longo do tempo, né? Há um ano, o fundo, ele tá oscilando bastante, mas ele anda ali na mesma, né, na linha de crescimento, que é de 8 a 9, 8 a 9, então não dá aquela oscilada muito grande, por ser um fundo de papel, porque normalmente os fundos de papéis, eles oscilam bastante, tá, pessoal? Então esse, ele oscila, mas não tão assim, tipo, vai de 11 para 8, depois sobe para 20, não tem essas oscilações muito grandes, tá? Então, a sua rentabilidade, né, por maxi renda, tá? A sua rentabilidade a um ano tá de 21,87 e a sua rentabilidade real, tá? Que é a rentabilidade menos a inflação, tá? De 18,22%. Então, vamos retomar aí algumas informações, tá? Então, o fundo, né, ele é um maxi renda, um fundo de investimento imobiliário, tá? Então, ele é híbrido, porque ele tem bastantes ativos dentro do seu portfólio, tá? Então, ele é um fundo de papel, e ele tem bastante, olha só, gente, ele tem 1 milhão de cotistas, então ele tem bastante, e o seu valor patrimonial tá de 4,33 bilhões, né? E o seu último rendimento aí, né, que foi os últimos dividendos que ele pagou, foi de 10 centavos. Então, pessoal, agora a gente vai para os dividendos. Os dividendos, pessoal, o MXRF11, ele tem a constância. Então, o que eu, como Carol, eu como investidora, eu dou muita importância para constância, não só eu aportando, né? Como todo mundo tem que ter aquela constância, mas a constância de receber também. Então é muito importante ações ou o que for, né, fundos imobiliários, você escolher alguns fundos que tem essa constância. Então o MXRF11, ele tem ali
só ali, se não me engano, em 2025, que algumas vezes ele pagou 9 centavos. Mas ele tem sempre a constância de pagar 10 centavos todos os meses. Então, além dele pagar todos os meses certinho, tá? Ele sempre tem essa constância de chega ali a 9, mas sempre a 10 centavos. Então, pessoal, eu tô aqui já no relatório. Não vou ler o relatório inteiro para vocês. Se vocês quiserem que eu leia bem detalhadamente o relatório do MXRF11, então se inscreve aqui, né? Fala aqui nos comentários que eu vou estar lá vendo, que quem quiser eu vou ler certinho, tá? Porque eu achei bem interessante, né? Futuramente para ser um investimento para mim também, tá? Então, quem tiver interessado que eu leia o relatório, é só deixar aqui nos comentários. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Já vou ali na distribuição de renda, tá? Que o fundo, pra gente poder entender por que tá, né, atraindo tanto cotista. Então, né, eu vou aqui no resultado financeiro de distribuição de rendimentos, tá? Então, ali no mês de dezembro, né, a distribuição foi de 10 centavos por cota e foi realizada dia 15/1 para os detentores das cotas do fundo em dia 30/12 de 2025, tá? Então, o valor distribuído representou, considerando o preço de fechamento da cota do mês, de R$ 9,54, tá? Centavos. O resultado equivalente a 99,57% do CDI no período, já livre de imposto de renda, né? E ainda com 117% do CDI, tá? Com gross up de 15% de imposto. Então, pessoal, esse aqui então foi o resultado total do fundo, tá? Então, o que acontece? O seu resultado foi de 12 meses, foi de 516 milhões, tá, pessoal? E os seus rendimentos, né, que ele distribuiu foi praticamente quase tudo, né? Foi 515 milhões. Então, o que aconteceu? O resto ele sempre deixa no caixa, tá? Ele chegou ali a distribuir quase 10 centavos, né? Chegou a 9 centavos, tá? Aqui. Mas normalmente, que nem eu falei pra vocês, é de 9 a 10 centavos, tá? Então, não oscila muito, né, os seus dividendos. Então, pessoal, agora eu vou falar pra vocês o que eu achei, né, dos pontos positivos desse fundo do MXRF11. O primeiro ponto positivo que eu achei, que ele paga constantemente os seus dividendos. Então, ele tem a constância de ele pagar todo mês, e todo mês é de 9 a 10 centavos. Claro que a maioria ele paga, né, 10 centavos. O dividend yield dele tá de 12%, que aumenta, né, a atratividade por busca, né, de renda passiva. Então, o pessoal ele tá em busca de renda. Então, ele é um fundo, tá dando segurança porque o seu portfólio, ele é bem diversificado, né? Então, ele paga constância de dividendo, né? Então, é um dos motivos que tá atraindo tanto número de cotista. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu separei alguns imóveis para vocês dar uma olhada como é o padrão, qual é o padrão do MXRF11, né? Aonde ele, né, empresta o seu dinheiro. Então, o primeiro imóvel, tá, do fundo MXRF11 é esse Porto Segundo Life Resort. Então, o que acontece, né? Ele é o Porto Vida e é mais um empreendimento dos sonhos, tá? É um resort que está na região de Porto de Galinhas, pessoal, né? Com uma localização privilegiada em frente à praia de Muro Alto. É um resort que conta uma estrutura moderna, aconchegante, oferecendo diversas opções de lazer para toda a família. E é um lugar mágico, onde águas cristalinas e as praias de areia branca são um convite para quem busca relaxar e se divertir. Vocês viram o padrão desse resort, gente? Então, aí você já viu o patamar do MXRF11. Imagina, se esse aqui é um só dos imóveis, imagina os outros, né? Então, pessoal, esse aqui é o Mistre, é o segundo imóvel do MXRF11, tá? Então, esse aqui ele tá em obras ainda, e não foi concluída a obra dele ainda. Mas esse aqui ele é um complexo de condomínios, tá, pessoal? Mas só que pela capa a gente já vê que também é alto padrão, tá, pessoal? Ele se localiza ali, vamos ver aqui. Então, pessoal, ele se localiza ali em São Paulo, tá? Na região de São Paulo. Então, tá 26% concluída a obra ainda. Então, tem muito chão pela frente, né? Mas é um dos imóveis também mais alto padrão do MXRF11. Então, agora eu vou falar para vocês dos pontos negativos, o que eu achei. Então, o primeiro ponto negativo é que ele é um CRI. A gente sabe que os CRIs, eles podem ter inadimplências, né? Que podem ficar aí devendo pro MXRF11. Mas nesse caso, eu mostrei para vocês alguns imóveis. A gente viu que é alto padrão. Então, os imóveis são muito bem selecionados. Então, eles estão, né, preparados para essas situações, né?
Daí também tem as taxas de juros, né? Que os fundos de papéis eles sofrem quando a taxa básica ela sobe. Então os fundos ali eles acabam sentindo ali, né? Acaba caindo ali o preço das cotas, né? Isso acaba prejudicando um pouco o fundo, tá? O risco de liquidez, tá? Pode aí acabar facilitando você perder na hora de você vender, tá? O seu fundo imobiliário. Então agora vem a pergunta que não quer calar. Carol, o fundo está descontado, né? O fundo MXRF11 está descontado? Então, pessoal, o preço, né, patrimonial, né, o P sobre VP, tá de 1,2. Isso significa, tá, que tá praticamente, né, o valor patrimonial do fundo, mas não é um desconto tão grande, tá? Se você quer um desconto explícito, então esse não é o caso de hoje, tá? Então o yield ele acaba compensando, tá? Esse aumento de 1,02. Então, pessoal, se você quer uma renda, né, uma renda passiva de médio a longo prazo, se você quer um fundo, né, que te dê vantagens de médio a longo prazo, então o MXRF11 ele é um ótimo fundo imobiliário, né? Ele entra ali no seu perfil de investidor. Agora, se você quer a curto, então ele não entra, né, no seu perfil de investidor. Lembrando, pessoal, que esse aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Eu tô aqui com vocês analisando o MXRF11 para saber o porquê que estava atraindo tanto número de cotistas. Então a gente sabe que o valor patrimonial dele não tá tão descontado, tá? Que ele acaba sendo uma oportunidade a longo prazo, médio a longo prazo. Ele tem imóveis muito de alto padrão, então são imóveis bons, então a chance de entrar em inadimplência é muito baixa, tá? Então ele paga também, né? Tem a constância de pagar 10 centavos todo mês de passivo, né? De renda passiva, que é os seus proventos. Então ele é um fundo bom, né? Então ele é um fundo que, claro, que exige ali atenção, por ser um fundo de papel, exige que a gente comece a ler relatórios, né? Mas então deixem nos comentários, vocês acham que esse fundo é um bom fundo para se investir? Então deixa aqui nos comentários, pessoal. Então esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu conheci bastante o fundo, eu já me interessei, vou estudar mais um pouquinho aí para os meus próximos investimentos, mas aí me conta, você investiria no MXRF11? Então um beijo para vocês e até o próximo vídeo que será maravilhoso.